Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar e agradecer a todos da banca pela atenção. Meu nome é Cláudia Rodrigues e o nosso grupo é do Polo de Bertioga. Vamos aqui apresentar o trabalho de conclusão de curso para Engenharia da Computação. E o tema escolhido e desenvolvido pelo grupo é dimensionamento de usina fotovoltaica para a produção de energia elétrica a partir de um software. O nosso grupo é formado por 7 integrantes, que são eles: eu, Cláudia Rodrigues, Everton Nascimento Souza, Francisco Cláudio Costa Santos, José Liberato da Costa Júnior, Luciano Fernandes Rodrigues, Ruth de Carvalho Lima e Tiago Azevedo de Menezes. E tivemos como orientador Rafael de Sá Magalhães. Meus agradecimentos por toda a colaboração. E mais adiante, todos os integrantes do grupo irão se apresentar. Agora vamos falar sobre a introdução do nosso trabalho. A utilização da energia solar vem sendo um segmento de mercado que cresce cada vez mais. A geração de energia elétrica a partir de sistemas fotovoltaicos não gera poluição atmosférica. A energia hidrelétrica demanda investimentos bem mais altos do que aqueles vislumbrados para a energia fotovoltaica. O uso de energia solar no Brasil vem crescendo e, de acordo com informações nas grandes mídias, foi o setor que mais cresceu no último ano. Ainda sobre a introdução, temos o sistema tracker de modelos solares. O que são sistemas trackers? São sistemas mecânicos motorizados que orientam o painel solar em direção ao Sol. É um dispositivo que altera várias vezes a posição dos painéis fotovoltaicos durante o dia, seguindo o caminho do Sol para aumentar a produção de energia dos sistemas fotovoltaicos. Quanto mais estreito o ângulo de incidência, mais energia um painel fotovoltaico pode produzir. Células bifaciais podem absorver luz de ambos os lados do painel, ou seja, as células fotovoltaicas convencionais possuem a parte traseira metalizada. As células bifaciais possuem na face traseira uma metalização semelhante à usada na parte frontal, o que permite que ambas as partes possam absorver a luz solar. Células monocristalino. Juntamente com o caminho claro da luz em ambos os lados do painel, permite que a luz seja absorvida de ambos os lados da célula. Ou seja, as células monocristalinas são mais eficientes, porque são feitas de um único cristal de silício. Agora vou apresentar o resumo do nosso trabalho. A energia solar pode ser normalmente comparada à energia atualmente usada pela humanidade. É baseada na captura de raios solares para conversão em energia elétrica. Apesar de ser inovadora, ainda não se destacou no mercado de energia. O objetivo do estudo é propor um modelo de dimensionamento para um sistema de energia elétrica que seja possível de utilização por uma unidade geradora na cidade de Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro. De acordo com nossas pesquisas feitas para concluir o trabalho, a energia solar difere da energia elétrica porque não gera poluição e a médio e longo prazo é mais econômica para os usuários. Sou José Liberato, aluno do curso de Engenharia de Computação do Polo de Bertioga, da Univesp. Para se instalar uma usina de energia solar fotovoltaica, é necessário que ela esteja localizada numa região onde se tem bastante radiação solar. E o município escolhido foi em Sapucaia, no Rio de Janeiro, e também é uma das áreas de concessão da Light. E como mostra o mapa, esse foi a nossa área para fazer o estudo de caso. Para o desenvolvimento das usinas fotovoltaicas, que será realizado na cidade de Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro, levou-se em consideração a área, o local e a concessionária da Light. E de acordo com as determinações da resolução da ANEEL número 482 de 2021.
Então, dentro do desenvolvimento das usinas fotovoltaicas, que é o objeto do nosso estudo, foi identificado primeiramente o consumo de energia elétrica do consumidor. Para esse estudo, foi adotada a análise do histórico de consumo de energia elétrica referente ao ano passado, para assim estabelecer a estimativa de consumo do ano atual. Dentro da contratação a ser realizada, há a perspectiva de que o sistema seja capaz de suprir o consumo em até 100% da energia média consumida pelo mesmo. Assim, para a obtenção do valor de geração médio, que deve ser adotado para o dimensionamento do sistema, tem-se então a tabela número 1, que relaciona o histórico de consumo da unidade consumidora do ano de 2021. Olá, meu nome é Luciano, sou aluno de Engenharia da Computação da Univesp e do Polo de Bertioga, primeira turma de 2018. Eu vou falar um pouco sobre a localização das usinas. Um ponto muito importante na instalação de uma usina solar é conhecer o índice de radiação do local onde elas vão ser instaladas. No nosso caso, a região que a gente vai implantar é Sapucaia, e consultando o site das Solages, é possível notar que no mês de janeiro é aquele que apresenta o maior índice de radiação solar dentro do município, chegando em torno de 137,2 kWh por metro quadrado. Ainda no site, podemos ver também a média de radiação por hora mensal, que na região nos fornecerá em torno de 450 Wh. Na foto abaixo, temos o local da instalação das usinas. Essa área irá passar pelos procedimentos de construção necessários, como supressão vegetal, terraplenagem, construção de fundações e do piso operacional da mesma. Tudo isso sem comprometer o meio ambiente. Os principais motivos que foram considerados para a instalação das usinas, além do alto grau de radiação, são as temperaturas favoráveis, a área de fácil acesso e um relevo que não apresente sombreamento sobre as usinas fotovoltaicas. Roberto Nascimento, acadêmico do curso de Engenharia da Computação do Polo Bertioga. Dando continuidade ao trabalho de conclusão de curso, apresenta a usina 1, composta por módulos bifaciais que absorvem a radiação solar por ambos os lados, com capacidade de 20 a 40% maior de captação solar que a monofaciais. Estrutura tracker, que é um seguidor de posição solar, também conhecido como girassol, e temos também um inversor Stringer, indispensável. Ele é responsável por transformar a corrente contínua gerada pela placa e transformar ela em corrente alternada, conforme a que é distribuída da rede. A usina 1 vai utilizar a placa solar da Canadian, e nessa tabela abaixo eu apresento as suas especificações técnicas e importantes dados para dimensionar outros equipamentos que serão agregados a esta usina geradora de energia solar. Nessa tabela é apresentadas as especificações técnicas do inversor Stringer. Conforme mencionado no slide anterior, o mesmo realiza a inversão da corrente elétrica. Esses dados abaixo são importantes, com eles iremos realizar o dimensionamento de nossa usina. Como é realizado o dimensionamento da usina? Para realizar esse dimensionamento, precisamos obter o fator de capacidade do módulo bifacial, que se dá através do cálculo apresentado nesse slide, igual a 22,1%. Posteriormente, precisamos obter a potência máxima do sistema, que se dá através do cálculo apresentado abaixo, que é igual a 1,181 microwatts de potência. Com esses resultados obtidos, realizamos o seguinte cálculo para obter a quantidade de painéis solares para atender a demanda da usina 1, neste caso 2.188 módulos. Dimensionamento dos arranjos fotovoltaicos. O arranjo deve prever a quantidade de módulos que deverão ser interligados em série com os inversores. Para isso, é necessário os cálculos apresentados na tabela 4, para obter o coeficiente de temperatura e tensão, através do coeficiente de temperatura de circuito aberto e através do coeficiente de temperatura de potência máxima. Posteriormente, teremos que realizar os cálculos mencionados na tabela 5, que se trata da correção de VOC e VMP. Dando sequência, vamos estar realizando o cálculo para obter o número máximo de inversores interligados em série, no caso 28,56, arredondando 28 módulos. Seguindo do cálculo para determinar a quantidade máxima de módulos em série dentro da operação MPPT,
no caso 29,16, arredondando 29, os cálculos acima mencionados são necessários para obtermos a quantidade mínima de módulos MPPT 25,98, arredondando ficaria 26 módulos. Variação de corrente em relação à temperatura. Muito importante, pois a tensão possui uma pequena variação de valor relacionada à variação de temperatura. Apesar de ser pequena, deve ser corrigida dentro do dimensionamento. No caso da usina 1, temos uma variação de 14,25 amperes. Dando sequência, é necessário determinar o número máximo de strings e inversores interligados em paralelo, nesse caso, 42 arredondado. Outro cálculo indispensável é a correção do valor de corrente conforme cálculo realizado em relação à potência, que é de 13,54 amperes. Seguindo a apresentação de como devem ser montados os módulos da estrutura tracker, ou girassol, de forma paisagem. Essa é uma forma também conhecida como 2H. Abaixo temos um exemplo da estrutura tracker de fabricação da empresa STI, com cada tracker com duas mesas possibilitando a instalação de 4 strings. O dimensionamento do inversor se dá através do cálculo de overload, que seria no caso sobrecarregado. Indispensável, pois o sistema sobrecarregado pode acarretar em redução da vida útil dos inversores. Agora, por fim, o panorama do projeto, onde temos o dimensionamento final do sistema fotovoltaico para a usina 1. Abaixo segue os dados das especificações que chegamos com esses cálculos realizados. Meu nome é Ruth de Carvalho Lima. Sou aluna do Polo de Bertioga no curso Engenharia de Computação, com início em 2018. Vou dar continuidade ao trabalho com a apresentação das usinas. Usina 1, as orientações. Nas orientações da usina 1, temos o tipo de campo, os ângulos do eixo e limitações, a inclinação do eixo, o azimute do eixo e também os comportamentos especiais, os parâmetros do backtracking e os limites de rotação. Usina 2, módulos monofaciais com estrutura fixa. É composta por módulos monofaciais, onde a estrutura dos painéis será fixa e com a presença de inversores. As quantidades dimensionadas para os componentes serão as mesmas calculadas para o sistema bifacial, onde as especificações dos elementos monofaciais são os mesmos apresentados para os bifaciais, de acordo com as informações dos fornecedores. Resultados e discussões. Dados meteorológicos da região a partir do banco da NASA. A localização apurada é Sapucaia, no Brasil. Foi apurado mês a mês, de janeiro a dezembro, com a irradiação horizontal total, a irradiação difusa horizontal e a temperatura. Os parâmetros de projeto, parâmetros de localização, temperaturas de referência para o dimensionamento do grupo, segundo as tensões de entrada do inversor. São as temperaturas usadas para a correção da tensão. Temperatura baixa para o limite de tensão absoluta. Temperatura de funcionamento de inverno para VMPP max. Temperatura habitual de funcionamento é inferior a 1000 watts, metro quadrado. Temperatura de funcionamento de verão para VMPP mínima. Continuando, usina 1, o sistema. No sistema, nós vemos a seleção do módulo FV, os módulos que são disponíveis, o módulo bifacial, a seleção do inversor, o dimensionamento do grupo
e o número de módulos e strings. Esse é o sistema da usina 1. Continuando, usina 1, o modelo bifacial. O modelo bifacial é utilizado no modelo 2D, com trackers limitados. O modelo 2D e ferramentas de visualização. Outros modelos estão atualmente a ser desenvolvidos. O modelo geral segundo o desenho 3D e a distribuição da irradiação sobre a face posterior. A irradiação incidente no solo. Nessa parte do sistema é a configuração do sistema bifacial dos módulos PV-SIST. Olá, meus caros companheiros. Meu nome é Francisco Cláudio da Costa Santos. Eu sou do Polo de Bertioga. Somos do curso de Engenharia da Computação. É a primeira turma de formandos 2018. Tá? Nosso projeto do TCC é a respeito do dimensionamento de usina fotovoltaica para a produção de energia e a partir de um software. Tá? E continuando a conclusão da nossa amiga, o nosso tema do TCC seria o detalhamento de uma usina, a usina número 1. Como estamos falando de uma usina, neste gráfico demonstra a degradação dos módulos por L e D, que significa Light Induced Degradation. Neles demonstra que em 30 anos a degradação do sistema é em torno de 20%. Seria em um ano a usina perde a performance em 5%, chegando em 30 anos com base nesses dados climáticos da NASA e da agência Meteornorm, tá? Que é uma agência de software. Em 30 anos ela perde a performance de 20% da sua capacidade de energia. Continuando. Nesse slide demonstra o traçado da linha do horizonte, onde é marcada as posições do Sol, desde onde ele nasce no leste até onde ele se põe no oeste, que seria o tempo em que o Sol fica batendo nas proximidades da usina para ela poder gerar a sua energia. E sobre as posições do Sol e a posição da placa solar, dependendo onde o Sol nasce e onde ele se põe, ficam sombras. Se as sombras elas são maiores e cobrem as placas, elas geram pouca energia. O motivo da sombra na proximidade é a posição do Sol. Se o Sol tiver nascer, quanto mais tempo a placa tiver sem sombra, mais energia será gerada. Agora vamos falar mais da usina número 2. Falamos da usina número 1. Na usina número 2, de acordo com o PV-SIST Configuration, as placas devem ser instaladas em um ângulo, 1 grau de 12,2 para elas poderem captar mais raios solares. Essa taxa de ocupação depende de onde elas estão instaladas e do solo onde elas vão ser colocadas, tá? Esse painel ele prevê até 23 graus, mas a inclinação do módulo, de acordo com esse Global Solar Atlas, seria de 12 graus para poder ter uma perfeita absorção de energia. Isso nós estamos falando da usina número 2. Continuando falando da usina número 2, na usina número 2 nós temos um módulo do software onde ele capta as placas solares. Esse slide está demonstrando a captação dos raios solares para a usina, onde ele busca e gera uma energia equivalente a uma tensão de saída de 250 watts, tá? E o que acontece? Ele tem uma taxa de funcionamento, ele funciona entre 600 e 1500 volts. Aí a potência, que essa potência invertida, ela tem uma tensão máxima de entrada de 1500, onde ele transforma uma potência máxima do funcionamento em 1160
kW, que equivale para alimentar uma rede elétrica, e joga essa tensão de corrente contínua para os usuários finais. Olá, meu nome é Thiago Azevedo de Menezes, RA 180-7681, Engenharia da Computação, Polo Bertioga. Discussões sobre os resultados obtidos. Diante de todos os resultados apresentados aqui, é possível afirmar que a usina 1, como falado anteriormente, foi a que mais gerou energia, devido à tecnologia bifacial e à estrutura de ser tracker. Ademais, ela também apresenta maior absorção de radiação que a usina 2 e melhor performance. Bom, o objetivo da comparação entre as duas usinas fotovoltaicas para saber qual delas melhor atenderia o consumo de um cliente de grande porte em uma localidade determinada. O primeiro foi necessário fazer um dimensionamento das usinas que seriam colocadas em uma área de concessão da Light que tivesse um bom nível de irradiação solar. Assim, os cálculos foram feitos e a partir disso foram adaptados nas simulações do software para que as energias geradas fossem as mais próximas possíveis de consumo do cliente em questão. A primeira planta gerou aí 2.223,7 MWh, enquanto a segunda gerou 1.822 MWh, uma diferença de 18,1% entre as duas gerações, o que é bem considerável. A usina 2 ficou um pouco abaixo da meta de consumo do cliente. Além disso, a usina 1 apresentou um PR de 3,5 maior do que a usina 2. E o ganho efetivo de radiação do sistema tracker foi de 18,6 e o ganho de tecnologia bifacial foi de 6,76, o que explica o fato da primeira usina ter gerado mais energia do que a segunda. Bom, apesar do alto custo dos equipamentos, eles geram muito mais energia, o que no futuro dá um retorno financeiro muito maior para o cliente. E fica como sugestão para os futuros trabalhos. Recomendo-se um estudo mais aprofundado do projeto elétrico para as usinas de mini geração desse porte, para avaliar toda a problemática que pode existir em projetos com tracker e módulos bifaciais, simplesmente. Bom, agradecimentos. Ao nosso orientador, o professor Rafael de Sá Mascarenhas, pela orientação, dedicação, paciência e principalmente pela amizade durante todo o processo. E a equipe e a coordenação do Polo Bertioga, a Jaqueline, a Mayra, nosso muito obrigado. Aqui estão as referências. Obrigado.